Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim gravar um novo vídeo para vocês. Bom, gente, hoje eu quero trazer uma história para você, que é uma história da minha vida, a história da minha cidadania. Eu quero te contar como é que foi que eu fiz o meu processo, do começo ao final, para você também ter a minha história como uma experiência e poder opinar de como você vai fazer o seu processo, né? Como você vai construir a sua história de reconhecimento de cidadania, tá? Bom, gente, eu cresci a minha vida toda com a minha família falando sobre a nossa descendência italiana. Sempre foi falado que nós tínhamos descendência italiana, que nós tínhamos um nono. Eu não cheguei a conhecer o meu bisnono, porque eu sou uma das pessoas mais jovens ali da minha família e o meu bisnono faleceu e eu nasci alguns anos após esse falecimento. Mas a minha irmã conheceu o nono italiano. E aí você vai ouvindo essas histórias, né? Vai acontecendo situações e vai acontecendo aquelas reuniões e onde é dito incisivamente que nós teríamos o direito à cidadania italiana porque tínhamos o nosso bisavô italiano. Bom, gente, em um determinado momento da minha vida, eu decidi que eu gostaria de me mudar, eu gostaria de emigrar para um país, conhecer uma cultura diferente, junto com a minha família. Inicialmente pensamos nos Estados Unidos, mas tínhamos muito receio em emigrar para os Estados Unidos com uma criança menor, em se tratando de fazer uma imigração não tão legal assim, né? Iríamos entrar como turista e depois ir ficando. E aí veio esses medos, esses receios, né? De uma deportação, de perder a criança, né? Enfim, muitos medos e receios e ansiedades que nós optamos em não correr este risco. E aí, neste período, foi quando acendeu ali, e eu falei, gente, eu vou correr atrás da minha cidadania e vai ser com a cidadania que eu vou conseguir a minha imigração, vou conseguir me mudar, né? Pois bem, eu iniciei construindo uma história familiar, perguntando para minhas tias sobre a história, né, da imigração do meu bisavô. Me contaram tudo que podiam e tudo mais, e aí eu comecei a fazer os levantamentos das certidões. Na época que eu fiz, não era muito difundido esse assunto na internet, tá? E eu tive muitas dificuldades, principalmente pela pouca opção que a gente tinha de cidadania, né? Pelo assunto cidadania difundido na internet, tá? Bem, fiz uma pesquisa, consegui algumas informações e descobri que para fazer o processo eu deveria levantar os documentos, né, as certidões de nascimento e casamento de todas as linhas da geração. Comecei a fazer esse levantamento e fui buscando os documentos cartórios por cartórios. Bom, um dos meus principais problemas é que eram 9 cartórios diferentes, né? A minha família se mudava muito, né? E a gente tinha ali 9 locais para buscar documentos. Foi uma busca bem demorada, que levou algo em torno de 5 a 6 meses para eu conseguir reunir todos os documentos. Pela minha ignorância, eu imaginava que quando eu conseguisse os documentos, eu já estaria com o caminho previamente traçado. Mal sabia eu que quando chegou os documentos, eu não tinha informação de onde o meu bisavô tinha nascido na Itália. E aí entrei num limbo, né? Vamos dizer assim, num período que foi um limbo, porque eu não sabia o que fazer com aquela documentação. Eu tinha documentação, porém aquela documentação não me trazia informações coerentes e sensatas. E aí começamos a pesquisar e começamos a olhar, fomos no Museu do Imigrante, fomos na hospedaria do imigrante aqui em São Paulo. Fomos esgotando as possibilidades para poder entender, né, para poder saber de onde meu bisavô tinha nascido. Na hospedaria do imigrante não consegui nenhuma informação, porque estranhamente o meu bisavô não tinha nenhum registro lá, e depois eu vou contar por quê. E
busca-se daqui, busca-se dali e nada acontece. Até o momento que já tinha se passado algo em torno de 8 a 9 meses, e aí eu resolvi contratar um pesquisador para poder ir atrás e achar de fato esta informação. Demorei para contratar o pesquisador porque não era uma informação difundida, você procurava, mas não sabia exatamente qual o termo a procurar. Por fim, achei um pesquisador, passei as informações que eu tinha, todos os documentos que eu já tinha conseguido levantar, e aí sim o pesquisador, em menos de 15 dias, tá vendo? Vale a pena contratar um pesquisador, porque, cara, em menos de 15 dias aquele homem me trouxe a cidade exata, o local, a data de nascimento, tudo que eu precisava. Bom, aí sim eu fui e contratei um buscador de documento lá na Itália. Encontrei uma moça que morava a 30 quilômetros da cidade onde o meu bisavô havia nascido. E foi maravilhoso, porque mais ou menos em uma semana eu já tinha a certidão do meu bisavô, italiana na mão, assim, pelo menos digitalizada. E aí ela me mandou por DHL, que chegou muito rápido também. Foi muito bacana ter contratado. Acho que o pesquisador e o buscador foi os dois serviços mais bem pagos da minha cidadania, porque realmente me deu uma agilidade no fluxo, que eu estava ali parada já fazia praticamente um ano, tá? Bom, e aí nesse momento pensamos em contratar uma assessoria, e fomos até a internet. Eu vi uma reportagem, um vídeo no canal do Rony Von, olha só que loucura. E eu acreditei que aquela pessoa que estava lá fazendo a propaganda da empresa dele era uma empresa séria, porque estava num canal de respeito, de um senhor que tinha ali toda uma cultura musical que construiu a história do nosso país. E aí, gente, eu entrei em contato com esse cara, falei com ele, não vou falar o nome, obviamente, e ele me cobrou um valor muito alto para fazer as retificações e preparar toda essa pasta e bababá. Por fim, nas vésperas que eu marquei de ir encontrar pessoalmente esse rapaz, eu resolvi fazer uma pesquisa no Google. E eu encontrei diversas pessoas falando muito mal deste assessor, falando que tinha comprado gato por lebre, tinha comprado uma coisa que o processo não caminhava. Por fim, eu desisti e optei em contratar uma outra pessoa que eu também achei no Google para fazer a análise dos meus documentos. E depois eu falei, eu contrato qualquer advogado e aí a gente faz a retificação. Porque a internet trazia que para fazer a retificação precisava de um advogado. Nunca falou lá que precisava de um advogado específico e tudo mais. Pois bem, contratei o senhor, ele fez a análise, levantamos os erros para poder retificar os documentos e demos a entrada através de um advogado comum no processo de reconhecimento no processo de retificação de documentos. Gente, o meu processo de retificação de documentos levou quase 1 ano e meio. Por quê? O advogado que eu contratei, ele não tinha experiência sobre fazer processo de retificação. E foram muitas idas e vindas até conseguir de fato que nós tivéssemos a sentença e o trânsito em julgado para poder fazer a retificação dos documentos. Foi quase 1 ano e meio de espera, de ansiedade, de estresse, porque eu não entendi o motivo de demorar tanto e, por fim, acabou que demorou, Quando você contrata uma pessoa especializada, acho que é para isso que existe uma especialização, Quando a gente tem um médico geral, ele é geral. Quando ele trata só de uma função específica, ele tem ali primórdios no que ele faz. E justamente, se eu tivesse contratado um advogado experiente em retificação de documentos, com certeza meu processo teria sido muito mais rápido. Por bem, vamos, passar para outra fase. E aí chegou-se o momento em que a gente tinha os documentos já retificados, aí fomos atrás de tradução e apostilamento, isso não foi muito complicado, foi tranquilo. E aí chegou o momento de ir fazer o processo na Itália. Como eu me decepcionei muito com a possível contratação de uma assessoria, eu fiquei muito assustada, eu resolvi que eu ia fazer o meu processo sozinha. Por quê?
porque aí, né, já tinha se passado 2 anos, eu já tinha mais informações difundidas no Google e eu via muitos fóruns, muitos depoimentos, muitos vídeos de pessoas falando que tinha feito seu processo em 45 dias, que era uma coisa muito tranquila, que foi muito simples, que isso, que aquilo. E eu entrei ali, né, nessa utopia, achando que de fato ia ser muito rápido e que em 40 dias, 45 no máximo, eu já estaria com a minha cidadania reconhecida, já voltaria para minha família e providenciaria ali a mudança para um outro país. Pois bem, lá na Itália eu encontrei uma pessoa, uma amiga, uma conhecida na verdade, que se disponibilizou a ir comigo no Comune para poder entregar a minha pasta, né, e me ajudar ali, porque eu não falava italiano, eu tinha feito um curso de italiano, mas eu falava muito pouco, então precisaria de alguém que tivesse um pouco mais, né, de flexibilidade ou né, que pudesse falar por mim ali no Comune. Pois bem, fui para a Itália, e chegando na Itália, fiquei hospedada em um Airbnb e fomos atrás de um apartamento para poder fazer o meu processo de cidadania. Esse foi o ponto mais difícil, foi o momento mais complexo em que a gente conseguiu um proprietário de apartamento que topasse fazer ali a minha residência nesse apartamento. Foi um período muito complexo, né, que gerou muita ansiedade, muito estresse, porque eu não sabia se a pessoa ia aceitar e eu dependia única e exclusivamente de ter esse apartamento para poder fazer ali a residência do meu processo e fazer, né, a conclusão. Pois fim, depois de alguns 40, 50 dias quase de busca para achar uma pessoa que topasse, achamos um abençoado lá que alugou o apartamento e aí eu consegui dar entrada no meu processo de cidadania e ele foi caminhando. Teve alguns pormenores no meio desse processo que foi bem complexo, que me gerou muita ansiedade, que me deixou preocupada porque não sabia se eu ia conseguir resolver, né? Porque o Comune, ele retém a sua pasta e depois ele vai fazendo ali objeções, ele vai te questionando, ele vai querendo outros documentos e tudo mais. E aí a gente fica naquela ansiedade até que a coisa começa de fato a fluir. A coisa fluiu, tive minha residência confirmada, o processo caminhou e tudo mais, mas muito longe do prazo de 45 dias, que era o que se falava na internet, tá? Então, quero deixar aqui a minha experiência contando para vocês que consegui sim fazer o meu reconhecimento por conta própria, mas com duras penas. Não foi fácil, foi muito complexo, foi estressante, foi frustrante, chorei muitas vezes, quis desistir muitas vezes, né? Mas essa possibilidade já não existia mais, porque cada vez que você está fora, que vai passando um dia a mais, uma semana a mais, é mais dinheiro que você vai empenhando naquele sonho, e aí chega um ponto em que você fala, agora eu tô aqui, eu vou ter que concluir, tá? Aí vai se somando a saudade, a ausência da família, tudo, né, gente? Tudo são coisas que vai virando ali uma ebulição dentro do seu coração, da sua cabeça. E sim, consegui concluir, levei aproximadamente 3 meses e meio, quase 4, para concluir o meu processo, né? Então, o que eu quero contando a minha história para você? Eu quero que você entenda que talvez se eu tivesse contratado uma assessoria decente, uma assessoria séria, talvez eu tivesse tido muito menos estresse, né? Muito menos ansiedade e tivesse conseguido concluir o meu processo de uma maneira um pouco diferente. Foi sofrido ir para a Itália sozinho e fazer todo esse processo, mas hoje, olhando por esse lado, foi durante este período em que eu decidi que eu ia trabalhar com cidadania, porque eu queria proporcionar para as pessoas que estivessem que me contratando uma experiência diferente, né, da experiência que eu tinha tido, traumática, fazendo ali todo o processo sozinho, tá? Então, o que eu queria com este vídeo é falar para você que está vendo, né, a possibilidade de fazer o seu reconhecimento, que sim, ele é possível, que ele pode ser mais sofrido ou menos sofrido, e aí vai de você escolher em fazer o seu processo sozinho ou contratar uma assessoria para que a sua experiência não seja frustrante, que ela seja um pouco mais tranquila e que você consiga realizar o seu sonho sem tantas frustrações.
tá bom? Espero que você tenha gostado, que a minha história possa valer de alguma forma na sua vida e que você de fato faça a opção mais correta e mais coerente para a sua realidade, né? Dentro de tudo isso que eu te contei, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esquece que a Simonata é preto no branco, um bacione. Se inscreve no canal, clica no sininho e segue a gente no Instagram para ter mais informações e saber de tudo que acontece aí no mundo de cidadania. Um bacione.